Vamos conversar agora com o médico e diretor da clínica Multimagem. Vamos falar um pouco sobre ressonância magnética, desmistificar, né, que muita gente tem medo de fazer esse exame. Fala pra gente o que é a ressonância magnética. É um dos métodos de diagnóstico por imagem, assim como o raio-x, como a tomografia, como a ultrassonografia, que é utilizado para produção de imagens do corpo humano. E a vantagem, né, o diferencial da ressonância magnética é que ela não tem radiação ionizante, ao contrário do raio-x e da tomografia computadorizada. Ou seja, o paciente não é submetido a nenhum tipo de radiação. O paciente ele fica dentro de um campo magnético fortíssimo, né? Esse campo aí é da ordem de 10.000 vezes o campo magnético da Terra. E ele é submetido também a pulsos de ondas eletromagnéticas, radiofrequências, né? Como tem no celular, no rádio, em tudo. E isso acarreta, né, uma produção de imagens que é lida pelo computador e feito vários, que a gente chama cortes, que são secções do corpo a serem estudadas, e aí interpretada, vista no computador, interpretada pelos médicos. E quando é necessário, assim, quando é que o médico prescreve esse tipo de exame? Hoje em dia a ressonância é utilizada para imagem do corpo inteiro, desde crânio, coluna cervical, abdômen, músculo esquelético, em diversas patologias. Toda vez que o médico quiser uma imagem com boa resolução, com alta resolução, né? A ressonância magnética ela é conhecida por dar imagens bem anatômicas. Cada vez que você quiser detalhes, certo, de uma região do corpo, sem submeter o paciente a outros métodos que usam radiação ionizante, você vai pedir a ressonância magnética. E no caso de um atleta, por exemplo, o Esporte Clube Vitória tem uma parceria com a Multimagem e que encaminha os atletas para cá. Nesse caso, como é que seria utilizada a ressonância nos atletas? Bom, normalmente no caso dos atletas do Vitória, o jogador, ele às vezes tem uma lesão em jogo, tem uma lesão em campo, ele vai ser examinado pela equipe médica do Vitória e o médico da equipe julgará se ele precisa de um método de imagem que esclareça melhor o diagnóstico em questão. Normalmente são patologias articulares, lesões de ligamento, são lesões de menisco, né? Lesões musculares, roturas musculares, contusões, os famosos estiramentos musculares. E aí o paciente né, o jogador no caso, ele é encaminhado à Multimagem para exame. Então, vamos desmistificar aqui logo sobre ressonância magnética. Não precisa ter medo, né, doutor? Não dói. Porque muita gente fica imaginando, meu Deus, não vou entrar naquele tubo, não vou me submeter a esse tipo de exame. É um exame tranquilo, que dá para qualquer pessoa fazer, adultos, crianças, idosos. É uma ótima pergunta e é ótimo a gente esclarecer isso. A ressonância magnética não dói, tá certo? Como eu disse antes, não tem radiação, então não há nenhum efeito deletério. Até hoje, todo o uso da ressonância não tem nenhum trabalho mostrando que ela cause algum efeito deletério para o ser humano. Ela é basicamente constituída de dois tipos de equipamentos, um que é um tubo, que é o que a maioria das pessoas conhece, onde o paciente fica dentro desse tubo é que tem um campo magnético, e tem a ressonância magnética também chamada aberta, ou de baixo campo, onde não é um tubo, é um arco, certo? Como se fosse um C, ou aquele famoso ímã, né? Que a gente conhece de ferradura, onde o paciente fica aqui no meio. Então ele tem visão da lateral dele toda, uma criança no caso pode ficar dentro do equipamento com a mãe segurando a sua mão, não há nenhum problema com relação a isso. E no caso das gestantes?
No caso das gestantes, a única contraindicação da ressonância é até os 3 meses. E é uma indicação, uma contraindicação, melhor dizendo, discutível e depende da indicação clínica, né? Se realmente a gestante abaixo dos 3 meses, né, ou até os 3 meses de gestação precisar, ela pode ser usada, porque, como eu disse antes, não tem nenhum trabalho na atualidade mostrando que a ressonância magnética é deletéria para o feto ou para qualquer outro. Agora, por uma questão de segurança, o feto, né, um ser ainda em desenvolvimento, está submetido a este campo com alto magnetismo, como eu falei antes, então a gente normalmente evita que seja feito até os 3 meses. A partir dos 3 meses não tem problema nenhum, você poderia entrar sem problemas. Ok, então, obrigada pela entrevista. Conversamos agora com o Dr. Marco Novaes, diretor médico e radiologista da Clínica Multimagem. Tudo isso porque aqui no Vitória da TV a gente fica antenado com você, torcedor.